Muito bom dia a todos que nos acompanham pela internet nesta hora. Nos reunimos na manhã desse domingo, segundo domingo de maio, para bendizer a Deus, para adorar a Deus e, de maneira muito especial hoje, render graças ao Senhor pelo Dia das Mães. Queremos, por ato de culto nesse momento, também suplicar o favor de Deus sobre todas as nossas mães, tanto aquelas que estão próximas quanto as que estão distantes, e agradecer ao Senhor. Devemos sempre ter a prática da ação de graças, e hoje queremos agradecer a Deus pela vida de nossas mamães. Então, a todas vocês que estão já aí conosco, nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Adoramos ao Deus que age como uma mãe, mas é maior do que todas elas. Eu convido você a acompanhar a leitura bíblica de Isaías capítulo 49, versículo 15, onde nós temos Deus se utilizando da figura materna para falar de sua superioridade. As mães são uma bênção, mas superior a elas é o nosso Deus. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. De fato, Deus é superior a todas as suas criaturas, mas quando Deus quis mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, para a gente entender, Ele ilustrou isso tomando o exemplo de uma mãe. Acaso pode uma mãe se esquecer de seu filho, especialmente daqueles pequeninos? Com certeza a resposta seria não. Mas ainda que uma mãe se esquecesse, Deus jamais se esquece de nós. Portanto, nesse momento, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. E, de maneira especial, vamos agradecer a Deus pelas nossas mães. E eu quero convidá-los a fazermos isso cantando o hino de louvor a Deus, o hino de gratidão, de número 62 do Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor e logo após o presbítero Lázaro estará orando, agradecendo a Deus pela vida de nossas mães. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Graças, graças, mil graças, por seu precioso amor. Amém. Oremos, meus irmãos. Graças, Pai, te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, apesar de separados fisicamente, meu Deus, mas juntos por esse instrumento virtual, ó Pai, para poder cultuar ao Senhor, meu Deus, para poder dar ações de graças ao Senhor pela vida das mães, ó meu Deus. Te agradeço por cada mãe da nossa igreja, meu Deus, cada mulher que tem desempenhado esse papel tão importante, meu Deus, de provedora de amor, de orientação aos filhos, meu Deus, de sustentação ao lar, Pai. Que o Senhor continue abençoando as nossas mães, ó Deus, nesse precioso ofício, ó Deus. Que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor continue, Pai, direcionando seus passos, meu Deus, livrando de todo o mal, meu Deus, e dando a orientação vinda do Senhor, ó Pai. Abençoe as nossas queridas mães, meu Deus, e também nos abençoe no correr desse culto, meu Deus, para que possamos prestá-lo em fidelidade, meu Deus, prestando atenção em cada momento, meu Deus, sendo instruídos pela Tua palavra, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, ó Pai. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Ação de graças pelo Dia das Mães, louvamos ao Deus que nos ama e que quer salvar as nossas mães. Farei a leitura do texto que se encontra em Isaías, capítulo 62, versículos 12 e 13. Isaías 66, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com cânticos congregacionais. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora
eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Ação de graças pelo Dia das Mães, agradecemos ao Deus que nos abençoa pela instrumentalidade de nossas mães. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 16, e acompanhe a leitura que farei do versículo 13. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra: Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Amém. Teremos agora uma oração pastoral. Nesta oração, nós queremos apresentar todas aquelas que têm sido mães para mim, que têm sido não apenas mães de seus filhos biológicos, mas que têm sido mães da igreja, mães que muitas vezes não tiveram nenhum filho até, mas que acabaram adotando pela fé todos aqueles que têm se achegado ao reino de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, mães para mim, como diz o texto sagrado. Amado Deus e Pai, nós somos gratos na manhã desse domingo pelo Dia das Mães e por termos não apenas nossas mães biológicas, algumas já partiram, estão na glória, mas queremos te agradecer também por aquelas que estão presentes, que têm nos ajudado, nos auxiliado até hoje, e de maneira muito especial as nossas mães espirituais, aquelas mulheres que, assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que ela tinha sido mãe para ele, muitas mulheres têm sido dedicadas, verdadeiras mães para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para mim. E por isso mesmo nós queremos te agradecer pela vida destas mulheres, que todos os dias dobram seus joelhos, que oram, que clamam por misericórdia e graça, que estão em constante busca da tua presença. E nós rogamos que o Senhor as abençoe, derrame sobre elas as tuas copiosas chuvas de bênçãos. E a maior bênção que nós te pedimos é a bênção de vê-las firmes, servindo ao Senhor, crendo no Senhor Jesus Cristo, desfrutando de sua paz, que excede todo entendimento. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a vida das nossas mães, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o Deus que nos instrui acerca de nossas mães. Mas antes disso, nós queremos interceder pelas nossas crianças, pedindo a bênção de Deus para as nossas crianças. Vocês que são os filhos que estão aí acompanhando nesse momento do lado da mãe, do lado dos seus pais, seus irmãos, não deixe de dar aquele abraço especial em sua mãe. Hoje é Dia das Mães, e dizer o quanto ela é importante na sua vida também. E vocês, crianças, devem lembrar do primeiro mandamento com promessa, onde a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Então, de maneira especial, procure honrar sua mãe, elogie sua mãe, obedeça a sua mãe, dê a ela um lugar de honra. E você faz isso quando, de forma sem ela nem te pedir, você procura fazer aquilo que você sabe que ela vai ficar feliz, aquilo que vai agradar seus pais. Que Deus abençoe muito a vida das nossas crianças. Eu quero convidar nesse momento a nossa irmã Daiane, que vai estar entoando uma canção especial nesse instante, e logo na sequência nós estaremos anunciando a palavra de Deus. Então, crianças, fechem seus olhos, orem a Deus nesse momento, agradecendo a Deus pela vida de suas mães. Senhor Deus, abençoe a vida de nossos filhos, que são beneficiados com a presença de suas mães ao lado. Que o Senhor as guarde, as instrua, para que elas possam lembrar de tudo aquilo que têm aprendido desde a mais tenridade e praticar, trazendo assim honra à vida de suas mães. Pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Ouçamos essa canção nesse instante e depois ouviremos a ministração da palavra do Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba?
eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quero convidar a todos para acompanhar a leitura que farei no livro do Êxodo, capítulo 2. Livro do Êxodo, capítulo 2. Como hoje é Dia das Mães, eu quero trazer uma palavra para as nossas queridas mães, como oramos há pouco, que têm sido mães para mim, mães para a igreja, que têm dedicado suas vidas para cuidar de seus filhos. E eu escolhi para falar, então, hoje sobre uma mulher chamada Joquebede, a mãe de Moisés. É muito interessante que todas as mães, elas criam seus filhos com todo amor e carinho, mas elas não têm ideia do que eles ainda vão se tornar. Quem sabe você, mãe que está aí, mãe de primeira viagem, mãe com bebezinho de colo, ainda, o que será que essa menina se tornará? O que será que esse rapazinho se tornará? Quem sabe você está com seu filho agora na fase da adolescência, pensando, meu Deus, o que será que essa minha adolescente, esse meu adolescente se tornará ainda? Quem sabe você está com seu filho jovem, já pronto para casar, ou já casou, e você está preocupado nesses dias também com ele, com seus filhos, e você fica imaginando o que será que ele vai se tornar. A gente não tem ideia, mas que satisfação é quando a gente percebe o impacto que grandes homens causam no mundo. Pessoas que trazem grandes progressos para a humanidade. Imagine, quem descobrir a vacina contra o coronavírus, e aí depois se lembrar, olha, naquela época, meu filho foi quem fez isso. Imagine a mãe falando com a boca toda cheia, assim, né? Imagine que outras grandes conquistas que acontecem, de repente um filho que se torna um pregador do Evangelho, que conduz muitas pessoas, e a mãe olha assim e fala, é meu filho. Imagine a alegria que uma mãe tem, ela não tem ideia do que ele vai se tornar, e ela não cuida de um filho e ama seu filho, imaginando o que ele se tornará. Mas você já parou para pensar quem é que você hoje está balançando no berço? Você já parou para pensar quem se tornará essa criança que você tem em sua casa ainda? O filho que você tem? Pois bem, eu quero contar a história de uma mulher que demonstrou amor, um amor muito grande para um grande servo de Deus do passado, Moisés. O capítulo 2 de Êxodo fala exatamente sobre isso, o surgimento de Moisés, o libertador do povo de Deus. E é interessante que é próprio Moisés quem escreve esse livro. A história de Moisés pode ser dividida em 3 grandes blocos, do seu nascimento até os 40 anos, depois dos 40 aos 80, onde ele vai viver no deserto, na região de Midian, onde ele constitui família, e depois dos 80 aos 120, que é quando Deus o chama para que ele libertasse o seu povo. O que é muito interessante é que a narrativa de Moisés está da sua principal época de vida, do nosso ponto de vista, né, que é da sua juventude, constituição de família, ou seja, do nascimento aos 80 anos, Moisés, que escreveu 5 livros aqui do Pentateuco, 5 livros, ele gasta um capítulo para narrar 80 anos de sua vida. Ou seja, você está vendo que esse menino, esse homem de Deus, esse que é o grande libertador do povo, não quis dar ênfase à sua caminhada, tanto quanto ao que Deus fez através da vida dele. Então, os detalhes de sua vida, nós temos, especialmente dessa sua infância, são pequenos, são poucos que nós temos aqui no capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, Moisés já está com 80 anos, quando Deus o chama, naquele episódio da sarça ardente, para libertar o seu povo. Então, aqui onde nós vamos ler no capítulo 2, apenas um pequeno extrato de como foi o nascimento de Moisés até a sua fase adulta,
depois da sua fase adulta, constituição de família até os 80 anos. Mas eu não quero me deter nem a esse pedaço inteiro, quero me deter só aos primeiros anos de vida de Moisés. Mas apenas para a gente perceber isso aqui, os versos de 1 a 10, que nós vamos fazer a leitura, eles nos falam do surgimento de Moisés. E é onde nós vamos gastar um tempo maior. Depois no capítulo 2, versículo 11, do 11 ao 22, nós temos a fuga de Moisés. Moisés já crescido, aos 40 anos, então, vai para a região do deserto de Midian, porque ele fez alguma bobagem, e ele teve que fugir agora, por causa de um assassinato que ele cometeu. E os versos 23 a 25 falam do pacto de Deus com o seu povo. E essa passagem, então, encerra com a referência ao pacto de Deus, mostrando que o Deus da aliança não abandonou o seu povo, antes está presente em sua vida, pronto para livrar o seu povo de todo o mal. Pois bem, façamos a leitura então dos versos de 1 a 10. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça... verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual lhe passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Nesse primeiro momento que nós temos a narrativa da história do surgimento desse grande servo de Deus, que vai se tornar o libertador do povo de Israel, e de maneira já antecipada, eu anuncio que esse homem Moisés, ele prefigura o próprio Cristo, porque assim como Moisés será instrumento de Deus para tirar o povo do cativeiro, Jesus Cristo é aquele que, por meio de sua obra na cruz do Calvário, nos liberta do cativeiro do pecado. Então, o que Moisés faz é apenas uma tipologia daquilo que Cristo vai fazer anos depois. Mas aqui eu quero me deter nessa primeira parte, que fala sobre a família de Moisés e, de maneira especial, sua mãe, algumas ações que Joquebede tem nesse texto, porque o texto dá ênfase a isso. O versículo 1 mostra a fé dos pais de Moisés. É muito interessante que na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, a primeira referência que nós temos de Moisés, na verdade, é a referência do que seus pais fizeram com ele, o que Joquebede fez com ele, o que seu pai fez com ele. E o texto de Hebreus 11 diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 2 referências são feitas. E o versículo 1 diz assim, do texto que nós lemos: Foi-se um homem da casa de Levi, e se casou com uma descendente também de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então, observe aqui, a primeira coisa que é destacada desta família, se você percebeu o contexto daquela época, era o contexto de tirania do Egito. Um faraó que não conhecia José se levantou e havia mandado matar todas as crianças. Primeiro ele pensou
fazer isso mandando as parteiras hebreias matarem as crianças. Elas não fizeram tal coisa. O rei do Egito, então, ficou furioso e mandou matar todas as crianças. Se nasceu menino, manda matar. Como é que num contexto desse, de crise, de ameaça, alguém pensa em casar? Porque, veja, se vai casar, logo poderá ter filhos. Vamos constituir família? Para quê? Para depois a criança vir, a gente ter que sofrer com a morte de uma criança? Não tinha como fazer nenhuma ultrassom. Imagine a mãe com o bebê, se vai menino ou menina, é menina ou menina. Se for menina, vive, se for menino, morre. Imagine a tensão. E aqui nós temos o primeiro ato de fé dos pais de Moisés, porque eles não tiveram só um, é tanto que quando Moisés já está pequenininho ali, que vai ser colocado, a irmãzinha dele já é uma mocinha. Então, os pais de Moisés tiveram sim outros filhos. Moisés não é o primeiro filho, já tinham outros. Ou seja, era uma família de fé. Mesmo em meio à crise, eles enfrentavam tudo isso. Isso é algo muito admirável. Numa época marcada por sofrimento, dor, você vê pessoas crentes agindo por fé, confrontando as setas malignas, ou seja, estão querendo destruir o povo de Deus. O medo poderia fazer com que as pessoas fizessem o que diante desse decreto do rei? Se nascer macho, joga no rio Nilo. O que poderia causar nas pessoas? Um medo tão grande, falou, não vamos casar, não vamos nem ter relações, não vamos ter filho. Não, Deus me livre a gente passar por isso. Ou seja, as ameaças eram fortes, pesadas, mas esse casal, eles enfrentam isso destemidamente. É por isso que o texto diz de Hebreus 11, interpretando a ação deles, que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Como é bom quando a gente tem mães que agem por fé. Mães verdadeiras, que enfrentam a crise até mesmo para ter filhos, para constituir família, porque família é ideal de Deus. Eu não vou deixar de ter família. Se você é mãe, você é uma dessas guerreiras que entende que vale a pena uma família, constituir família. É preceito bíblico, é ensinamento bíblico, então não vai ficar com aquela ideia, não, esse negócio de ter filho, de constituir família, Deus me livre. Então, esse conceito mundano, secularizado, não faz parte de sua vida e nem deve fazer parte da vida de ninguém. Mas nós vivemos num mundo que tem essas ameaças. Na época de Moisés, a ameaça era um decreto do rei. Nos nossos dias, são novos modelos de família, formados por homens e homens, mulheres com mulheres, nada de filhos, é melhor ter um gato, é melhor criar um cachorrinho, coisa do tipo. Em meio a essa geração contrária à família tradicional, como é bom quando se levanta alguém de fé dizendo, eu vou casar. Vai casar? Vou casar nos modelos bíblicos. Como é que você vai casar? Não, vou casar um Levi da tribo de Levi, ou seja, vou procurar fazer como Deus ordena. Casar dentro da própria parentela. Um servo de Deus casando com outro servo de Deus. Você não pode sair casando pensando em namorar, casar com qualquer pessoa que aparece. Você tem que procurar fazer isso dentro da sua própria parentela religiosa, dentro dos próprios pessoas que têm a mesma cosmovisão. E foi assim que aquele casal, então, procedeu. Concebeu, então, agora, tiveram um filho, ou seja, numa época de crise, numa época de decretos que ordenavam a morte das pessoas, mas eles agiam por fé. Ainda hoje se espera que os homens e as mulheres, as famílias, ajam por fé, de acordo com os preceitos bíblicos. Se casamento é bíblico, vamos casar. Se casamento de crentes deve ser com pessoas da própria fé, então vamos fazer isso. Se devemos ter filhos, porque é mandado de Deus, vamos ter também nossos filhos. Ou seja, agir conforme o texto bíblico. Isso é uma atitude de fé. Você, mãe, você precisa ser uma mulher de fé, para não ficar olhando para as circunstâncias. Ai, meu Deus, por causa disso está acontecendo, agora a crise é o coronavírus, né? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Como que vai ser do meu filho, o que vai ser disso? Não, enfrente a crise, com os procedimentos que precisam acontecer, não deixe que o medo tome conta do seu coração, mas seja uma mãe de fé.
e haja conforme os preceitos da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Os versos 2 a 10 mostram agora o nascimento e o salvamento desse Moisés. O texto diz que ela concebeu, mas vendo que o menino era formoso, escondeu-o por 3 meses. Moisés veio ao mundo cercado de ameaças. Se alguém descobrisse que Joquebede teve um filho, certamente, e filho homem, iam entregar isso e ele seria imediatamente lançado no rio Nilo. Mas de forma incrível, de forma maravilhosa, o bebê foi ocultado ainda durante 3 meses. Já parou para pensar, você esconder uma criança, porque criança você não fala, fica quieto menino. Tem uma época que você fala assim, ele fica. Mas recém-nascido, não chora. Não tem como você falar isso para a criança. O que você vai fazer? E ela conseguiu ocultar a criança ainda por 3 meses. E aqui eu vejo assim um cuidado. Por que ela fez isso? Se ela não ocultasse, se ela não trabalhasse ali alguma coisa para poder o menino não gemer, não chorar, ou seja, um cuidado especial, uma proteção que aquela mãe tinha para com seu filho, para que ele não fosse ali descoberto e logo então fosse assassinado, jogado de forma cruel no rio Nilo. Então a gente percebe aqui algo muito interessante, que é o instinto de proteção, que é tão próprio das mães. Elas olham para os seus filhos, você quer ver uma mãe virar uma fera, se meta com o filho dela. Tem mães que com a força descomunal conseguem levantar um portão, porque o portão caiu em cima do menino. Ela não aguenta aquilo, mas o filho dela está ali embaixo, você não sabe do que uma mãe é capaz. Esse instinto protetor, esse desejo de ver o seu filho sobreviver, que coisa maravilhosa. Talvez você já esteja aí pensando, pastor, e aquelas mães que desalmada, que pega a criança, e ela é quem joga a criança no lixo ou no rio? Eu diria, olha, essas aí não podem nem ser chamadas de mãe. Não vamos considerar esses fatos, porque a mãe verdadeira é aquela mãe que ama, que cuida, que entende que ali é um pedacinho dela. Uma criança que foi criada, que foi gerada em amor, em fidelidade, foi alguém, é um presente que Deus deu para aquela mãe, então ela vai ter todo o cuidado, amor e carinho para com aquela criança. E o texto então diz que Joquebede escondeu-o por 3 meses. Olha, eu não conseguiria esconder uma criança por 3 horas. O que dizer por 3 meses? Imagina o menino que quer chorar agora. Toma, dá peito para o menino. Aí já, daqui a pouco já chora por outra coisa. E quando desce cólica, e sem você ter, como é que é o nome daquele remedinho que dá para a criança? Luvital, Alivium, alguma coisinha para ver se a criança não tinha nada disso. Ela tinha que ter um trabalho. Eu não tenho ideia de quantas coisas aquela mulher deve ter feito para conseguir esconder a sua criança por um período de 3 meses. Mas o que nós podemos ver é que mães de fé, elas protegem seus filhos o máximo que elas puderem. Elas vão falar, se tiver que morrer, morreu. Larga aí, ó. Se vier o guarda, deixa chorar. Se Deus quiser proteger, protege. Se não quiser, já leva. Está predestinado para ser assim. Então ela não age dessa maneira. O quanto ela pôde esconder, ela escondeu. O quanto ela pôde proteger o seu filho, ela o fez. E eu quero aqui parabenizar você, mãe, que tem feito dessa maneira, que tem de fato protegido seus filhos o máximo que você pode, que tem guardado seus filhos, que tem amado seus filhos, que tem zelado pelos seus filhos o máximo que vocês podem, porque isso é nobre, isso é belo, isso foi Deus quem botou dentro do coração de vocês. E aqui eu ressalto que mulheres, mães de fé, elas protegem seus filhos o máximo que puderem. Mas tem uma hora que não dá mais para proteger. E aí, o que fazer? O choro do menino vai ficando mais alto, porque quando é pequenininho, ainda é aquele chorinho. Parece um gatinho miando. Aí o menino vai crescendo, vai pegando mais força, com 3 meses. Esse menino, quando dá um grito, chega e estronda no ouvido. Você já viu o grito de menino pequeno, assim que você quase não aguenta? Eu tenho 3 filhos, né? Eu vivenciei isso 3 vezes. Essa fase. Tem hora que abria aquele berreiro que chega, dói no ouvido, quase estourando seus tímpanos. Agora imagine, Joquebede está vendo, não dá mais para esconder. O que fazer?
Então, Joquebede, que é uma mulher de fé, ela tem uma outra atitude que é declarada no versículo 3. Toda vez que eu leio esse texto, esse verso 3, me emociona. Quando eu tento imaginar cada momento do que essa mulher fez. O texto diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Ou seja, ela protegeu o máximo que pôde. Certamente deve ter tido conversas com seu esposo: amor, querida, se eles chegarem aqui vai ser pior. Não, eu vou fazer isso. Ou seja, chegou um momento que já não dava mais. Não dava mais para esconder a criança. Já passaram por alguns apuros algumas vezes e não dava mais para esconder. Então, o que aquela mulher faz? Diz o texto que, tomando um cesto de junco, calafetou com betume e piche. É interessante, quem está escrevendo isso aqui é Moisés. Moisés usa as mesmas expressões no texto hebraico original aqui, utilizadas lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, quando fala de Noé, e nos capítulos seguintes, quando Deus declara como deveria fazer aquela arca, e a arca deveria ser nesse formato, calafetada com betume e piche. Ou seja, a arca que salvou Noé e sua família, agora é uma pequena arca que vai salvar o pequeno Moisés. Ele se utiliza da mesma linguagem. E pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Você consegue imaginar isso aqui? Não, né? O que essa leitura, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Imagina aquele momento, aquela mãe chorando: vamos fazer alguma coisa. E conversando com seu marido: Irão, o que nós vamos fazer? E eles chegam como um acordo: vamos fazer uma arca. Deus nos salvou o mundo antigo com arca, vamos fazer uma arca aqui também. Fizeram uma arca, betumaram, ou seja, o mundo antigo foi salvo assim, e eles estão tendo um ato de fé aqui. Eles estão fazendo aquele Moisésinho. Até hoje, se você é mãe, você tem um Moisésinho para levar seu filho no carro, né? Então, agora você já sabe por que chama Moisésinho, aquele negócio lá. E aí, quando elas prepararam todo aquele bercinho para colocar a criança, embalsamaram ali, betumaram e colocaram o piche para que não vazasse, para que não entrasse água. Então, imagine a conversa deles ali. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos botar ele aqui, depois nós vamos botar ali no rio. No rio, um rio cheio de feras, de crocodilos. Imagine, às vezes você não tem coragem de botar um menino na piscina, numa boia. Agora, num rio que a água pode levar, imagine lá longe, o que eu vou fazer com isso? E imagine os ensaios mentais deles, imaginando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e eles preparando. Aquele bercinho não foi apenas calafetado de betume e piche, mas ele também foi regado de lágrimas daqueles pais que estavam ali, percebendo que não tinha outra forma de agir senão aquela. E então diz que eles pegaram a criancinha em volta, e eu fico imaginando Moisésinho de 3 meses, assim: papai, mamãe. Ele não falava ainda não, né? Mas com aqueles olhinhos brilhando assim, e eles então dão um beijinho na testa da criança, botam agora dentro daquela pequena arca, soltam. Eu fico imaginando os olhos de Joquebede escorrendo de lágrimas, e ela fechando agora o bercinho daquele menino, pegando agora aquele Moisésinho ali e botando agora no carriçal. E chega um momento, eu solto ou não solto? Não posso fazer isso. O que eu vou fazer? A angústia daquela mãe, mas aquela mãe pega agora e larga. Essa expressão é muito interessante. O texto diz que ela larga no carriçal. Ela não abandona Moisés. Ela não se despede de Moisés. Ela larga aos cuidados do Deus que ela cria. Deus, nós tivemos filho porque é preceito bíblico. Deus, o que estão dizendo não é certo. Deus, o Senhor salvou o mundo antigo numa arca. Botar meu filho aqui, eu não sei o que vai acontecer com ele, mas eu coloco nas tuas mãos. E ela larga aos cuidados de Deus. Ela solta a criança ali no carriçal. Olha, que momento difícil, que dor deve ter tomado conta do coração de Joquebede, do coração do pai de Moisés, naquele momento. Essa mulher tem um novo ato de fé. Largue seus filhos aos cuidados de Deus. Mães, larguem seus filhos aos cuidados de Deus. Protejam seus filhos o máximo que vocês puderem, mas vocês não poderão protegê-los sempre.
Vai ter momentos que vocês nem vão estar com eles. O que fazer? Largue-os aos cuidados de Deus. E creiam em Deus, orem a Deus, entreguem tudo a Deus, na certeza de que Deus cuidará deles. Vocês têm sido um instrumento divino para cuidar das crianças. Tem uma hora que você vai soltar eles. E quem vai cuidar agora? Deus cuidará. Deus guardará. Isso aqui é um ato de fé. E eu não estou dizendo que ele é fácil, mas é um ato de fé. Lance seus filhos aos pés da cruz de Cristo. Largue-os. Não é largar de mão, dizendo, não quero mais saber de você. Mas confie em Deus, entregue a vida deles nas mãos de Deus. O que eu acho interessante é que aqui nós temos uma sequência de atos muito interessantes. O destaque aqui vem agora nessa passagem ao ato da mãe, depois ao ato da Miriamzinha, também que aparece. Porque o texto diz, o becinho vai lá, e seguiu. A irmã do menino ficou de longe, essa menina era espertinha. E ela ficou ali olhando de longe para ver onde é que está indo meu irmãozinho, para observar o que haveria de suceder. E o becinho foi lá, e o cestinho foi lá. Desceu a filha de Faraó para se banhar, e as donzelas também. E de repente, o que ela percebe? Quem é que estava ali, no meio do carriçal? Exatamente o becinho. Então ela chega lá, ué, que choro é esse de criança? Imagina, um negócio fechado lá com a criança dentro, o menino só podia estar chorando. Ela abre, na hora que abre, ela ficou maravilhada. O texto faz referência à beleza do menino. E é muito interessante porque a filha de Faraó vê a beleza de Moisés, e o texto faz um destaque disso, mas em Atos capítulo 7, verso 20, o próprio Deus fala da beleza do menino, né? Que ele era belo aos olhos de Deus, e não era uma beleza física, é porque o que Deus vai fazer com esse menino é algo realmente muito belo. Deus fará dele o libertador do seu povo. O texto, então, mostra que o menino chorava, ela teve compaixão, e logo disse, esse menino é dos hebreus. Ligeirinho aparece a Miriam. Ô, dona princesa, se a senhora me permite, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. A senhora quer alguém para cuidar dessa criança? Aí ela, eu vou precisar, como é que eu vou cuidar? A senhora quer que eu arrume uma mãe boa de leite para poder amamentar essa criança? A senhora quer que eu arrume alguém? Sim, menina, vá, faça isso para mim. E a Miriamzinha sai correndo, mãe, arrumei um emprego para a senhora. E como assim, minha filha? Me deixa aqui, que eu estou aqui ainda sofrendo por causa do Moisésinho. Não, mãe, vem agora, arrumei um emprego para a senhora não sabe o que vai acontecer. E quando chega agora a Joquebede, a princesa diz, olha, quanto é que você quer? Vamos acertar um salário, eu vou lhe pagar tanto para você me criar essa criança, tá bom? Aí a Joquebede, que havia largado a criança no carriçal, agora tem a princesa do Egito, com o bebê dizendo, cuide dessa criança para mim, como se fosse seu filho, viu? E depois você me traga. Olha que coisa, parece novela isso aqui, né? A moça chamou a mãe do menino, e diz o texto, verso 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo já o menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. É interessante que Moisés pôde crescer. Numa época que dizia, não pode ter menino, Joquebede teve o menino. Numa época que as crianças não poderiam ter nenhum do sexo masculino, ela tem o menino, ela oculta, ela protege o máximo que pode, ela larga aos cuidados de Deus. Mas agora Deus, em sua providência, faz o menino voltar de novo para os seus braços, para ela criar. E ela cria até ficar grande. O rapaz, não foram apenas alguns dias, mas foi crescendo, vendo ali o convívio. Quando o menino já estava crescido, é que ela trouxe então para a filha de Faraó. Aqui nós temos o ato de fé de Joquebede, lançando o cesto aos cuidados do Senhor. Num ato semelhante nós temos Miriam, que se oferece à filha de Faraó, e num ato de pura providência divina, nós temos Deus fazendo o bebê voltar aos cuidados de sua mãe até que ele cresça. Como não perceber a mão providente de Deus guiando todas as coisas?
Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E aqui eu quero trazer 4 aplicações para você, mãe, baseada nessa história de Joquebede. Primeiro, enfrente a crise para ter sua família. Aquela mulher enfrentou, junto com seu esposo, todos os decretos malignos que tinham ali contra a família. Vamos ter família, vamos construir família. Vamos ter filhos, é bíblico. Mas pode morrer. Vamos ter filhos, sim, é bíblico. Segundo, proteja seu filho o máximo que você puder. Você é mãe, proteja ele mesmo. E eu sei que você tem esse gosto de proteger seu filho. Proteja-o o máximo que você puder. Quando não puder mais protegê-lo, largue-o, essa terceira lição, largue-o aos cuidados de Deus. Largue-o para que Deus opere em seu coração. Ore a Deus, clame pela vida dele todos os dias. Mãe que é mãe, é uma mãe que está sempre de joelhos dobrados, clamando misericórdia para a vida de seus filhos. Agora, a 4ª e última lição que eu queria destacar. Mães de fé, elas serão honradas por Deus. Tenha certeza que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus fez com que, em sua divina providência, as coisas voltassem. A sua história não vai ser a mesma, afinal, isso aqui é um relato, é uma narrativa histórica. Mas o princípio que a gente pode extrair é: todos aqueles que honram a Deus, que vivem pela fé, certamente essas pessoas serão honradas, porque não existe fé verdadeira que não seja honrada. Uma vida de abnegação traz como consequência conquistas. Aquilo que você deixa de ter em nome da fé, Deus te retribui 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Portanto, mães, hajam por fé. Continue valorizando sua família, continue protegendo seus filhos, largue-os aos cuidados de Deus e saibam, Deus poderá honrá-las por isso. Que Deus as abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento? Vamos orar, já finalizando nossa programação dessa manhã. Eu quero lhe convidar a largar seus filhos aos cuidados de Deus e a pedir a Deus que os abençoe. Mas nós, filhos, também, com gratidão em nosso coração, queremos agradecer a Deus pela sua vida, mãe de fé. E se você ainda não é uma mãe de fé, coloque a sua fé no bendito Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, tipificado aqui no próprio Moisés, mas que foi plenamente eficaz em sua obra na cruz, trazendo salvação a todos, inclusive para que você, mãe, pudesse encontrar salvação eterna. Que os seus olhos estejam em Cristo, você seja uma mulher de fé, fé firmada em Jesus de Nazaré, nosso bendito Salvador. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida de nossas mães e suplicar ao Senhor que continue derramando sobre elas as tuas mais ricas e preciosas chuvas de bênção. Ó Deus, quantas dores deve ter sofrido Joquebede ao ter que lidar com tudo isso, mas o Senhor a honrou porque era uma mulher de fé. Ajude também, ó Deus, as nossas mães, as mulheres que nos acompanham nesse momento, para que também sejam mães de fé, mulheres de fé, que vivam e honrem a Deus, que todos nós possamos viver assim. E possamos entrar para a história, não como pessoas que se amedrontaram, mas como pessoas que tiveram fé, uma fé operosa que nos leva à ação. Obrigado pela vida de nossas mães, que desde sempre vão nos ensinando que uma fé verdadeira é uma fé operosa. Que a tua graça esteja sobre elas e sobre todas as nossas famílias nesse dia. Receba a nossa ação de graças em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todas as mães espalhadas pela face da terra, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
queria... Foca aqui comigo, por favor, minha querida câmera woman. Cada um desses irmãos que vieram aqui hoje, eles têm mãe. E eles querem deixar uma palavra para vocês. Eu não combinei isso com eles. Mas o Davi tem uma palavra para dizer para sua mãe. Lázaro, o presbítero Lázaro, tem uma palavra para dizer para sua mãe. Daiane, vem cá, Daiane, você é a primeira. Você ainda tem uma pequenininha? Vem cá rapidinho, 2 minutinhos aqui, que daqui a pouco a gente vai ter a nossa escola dominical sendo transmitida. Então, cada um desses que aqui estão, eles me pediram isso no fundo, né? Eita, parece que ficaram vermelho aqui agora. Nós queremos agradecer a Deus. Eu quero dizer para você, minha mãe, Maria Helena, que está nos acompanhando, lá de Campo Formoso, na Bahia, dentro de casa, sem poder sair. Te amo, minha mãe. Deus abençoe grandemente sua vida. Saiba que nós estamos distantes fisicamente, mas jamais do coração. Deus abençoe e feliz Dia das Mães. Inigualável beleza ela tem. O seu amor é tão singular. Por mim ela ora com amor sem par. Mãe, minha mãezinha, eu te amo muito. Muito obrigado por não desistir de mim, de sempre orar pela minha vida, pela vida da minha família. E um beijo muito especial, com carinho. Aila, te amo. Muito bom, parabéns, Aila. Davi. Não sei se meu discurso vai ser tão bonito, mas vai ser sincero. Queria dizer à minha mãe que a amo muito. E em determinado momento da minha vida, onde nós nos separamos, para que eu, por um tempo, morasse sozinho, em outro estado, a quase 5.000 quilômetros de distância dela, foi um momento onde foi muito duro para mim, passei por várias experiências, tive que aprender muitas coisas, mas eu tinha certeza que a minha mãe estava sempre orando por mim, ela sempre mencionava isso quando nos telefonávamos e conversávamos, e hoje sou grato a Deus pela tua vida, minha mãe, grato porque nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de dobrar teus joelhos toda noite, orando não só por mim, mas por meus irmãos também. Então louvo a Deus por tua vida, quero dizer que te amo muito, e é a mãe mais bonita do mundo também. É isso aí, dona Cleusa. Deus abençoe muito sua vida. Presbítero Lázaro. Amém. Dona Heloísa Gouveia, Deus te abençoe, minha mãe. Eu agradeço por toda a sua preocupação, eu sei todo o seu exemplo de piedade, de instrução na Bíblia, de oração. Eu sei que a senhora ora por mim, pelos meus irmãos, e eu quero agradecer todo esse tempo e toda a tua preocupação e dizer que te amo de todo o meu coração e que eu sei que a senhora ainda olha para mim, apesar da gente ser grande já, mas como aqueles meninos. E obrigado por todo esse cuidado, mãe. Te amo. Muito bom. Deus abençoe, minha irmã. Vem cá, Magdiel. Ô, meu baterista, vem cá rapidamente. Chega que está ao vivo, nós não temos muito tempo aqui. Magdiel, nosso baterista aqui também, uma mensagem para sua mãe, para agradecer a Deus por essa grande bênção de tê-lo aqui conosco também. A minha mãe ela está sempre ativa agora nas redes da igreja, principalmente no YouTube, né? Então eu sei que ela vai assistir. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo cuidado que tu tem comigo, com as minhas irmãs, e certamente tu és um presente de Deus na minha vida, porque eu vejo os benefícios disso, né? No crescimento da gente como ser humano. É isso aí, tchau. Muito bem, um abraço para a senhora. Denis, vem cá. O Denis é o nosso operador de som, que está sempre aqui. É ele quem está, inclusive, organizando toda a nossa transmissão ao vivo aqui que a gente faz na igreja. Tem trabalhado também com dedicação. Vem cá, Denis, trazer uma palavra para a sua mãe. Eu queria dizer que, conforme a Bíblia diz, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, nesse dia, eu queria louvar a minha mãe por tudo que ela é, por tudo que ela fez por mim, me criando em meio a muitas adversidades que tivemos na vida, e dizer que eu te amo muito e que
A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar e que até o fim da vida não se desviará dele. Se eu estou aqui, é por causa dos seus ensinamentos e das suas muitas orações por mim. Te amo. Muito obrigado. Muito bem. Olha, só faltou aqui a minha câmera Woman, que é a minha filha Raquel. Como ela está filmando, ela tem que ficar ali segurando a câmera, né? Então, Raquelzinha, ela me pediu para que agradecesse pela sua mãe, Cíntia, mãe de outros filhos também, que tem sido mãe para muitos aqui da igreja. Que Deus abençoe muito sua vida. E aqui a gente finaliza a nossa transmissão aqui hoje, desejando um feliz Dia das Mães a todas vocês que fazem da nossa vida mais feliz. Obrigado pelo cuidado, pelo amor e carinho que vocês têm demonstrado por nós. Tenham um bom domingo na santa paz do Senhor Jesus.